Boa tarde a todos. Obrigada, senador Exalci, pelo convite. É uma honra a FEComércio poder contribuir com este debate. Lembrando que a FEComércio não representa apenas comércio, mas também o setor de prestação de serviço e de turismo. E aqui, apesar de ser advogada, senador, tenho família de contadores, pais e irmãs, trabalhei mais de 10 anos no escritório de contabilidade e sei bem o quanto uma reestruturação impacta aí no dia a dia de todo mundo e quem lida isso com os problemas diários aí, que são o setor contábil. Eu acompanhei, inclusive, a audiência pública, então várias das dores aqui que a gente traz da FEComércio tem relação com os pontos já levantados, inclusive ontem, pelo setor contábil. A gente concorda, né, que houve avanço já desse texto. A gente teve uma completa reestruturação do sistema constitucional e a gente tem uma espinha dorsal para ser seguida. Mas do lado do contribuinte, a gente tem sempre a preocupação de aumento da carga tributária. A gente já tem cerca de 32% do PIB a gente paga de impostos. Então, imaginar qualquer reestruturação que vá aumentar ainda mais é sempre uma preocupação. E falando de não cumulatividade, a gente verificou 2 avanços já na Câmara, né? O primeiro é essa questão do split payment. Se essa ferramenta não funcionar, pelo menos foi inserido um dispositivo de que, se essa ferramenta nova e tão revolucionária não funcionar, que vai ser garantido, então, o crédito do tributo devido e não recolhido. Acho que outro avanço que a gente precisa destacar é em relação à definição de uso e consumo pessoal, né? Foi inserida a possibilidade, então, de deduzir os créditos com despesas de plano de saúde e despesas também aí com vale-refeição e vale-alimentação. Mas, na verdade, a não cumulatividade plena que nos foi prometida não está sendo observada, né? A gente verifica no todo o decorrer do PLP 68 que a todo tempo está sendo aí mitigada aos créditos. A promessa era: tudo que eu comprei vai gerar um crédito para mim. E a gente não verifica essas situações. Primeiro, a restrição em relação ao tributo efetivamente pago. O FEComércio, na verdade, é contrária a essa restrição, né? A emenda constitucional não trouxe isso, é uma possibilidade, e o PLP vem cravar que só vai tomar o crédito do tributo efetivamente recolhido. A gente já teve, inclusive, várias emendas aí apresentadas nesse sentido. Cito aqui como exemplo as emendas 16, 41, 151, 275 e 656. Mas, claro que a gente sabe que alterar essa sistemática é uma parte muito difícil, né, de a gente conseguir avançar nessa pauta, apesar de diversos senadores terem sido sensíveis a essa questão dessa restrição ao tributo efetivamente recolhido. Então, o que a gente pede, e a gente tem propostas concretas para apresentar, é que efetivamente, então, a gente restrinja esse sistema, né? Um sistema, como meus colegas falaram, extremamente revolucionário, quer dizer, país nenhum adota isso dessa forma que a gente está pretendendo, de uma forma assim ampla para todo mundo, quer dizer, por conta de maus contribuintes, a gente vai mudar toda a estruturação dos créditos e eu acredito, tenho certeza, aliás, que os maus contribuintes é a minoria. Então, a gente fazer essa restrição, então a gente deveria, pelo menos, já que é um sistema revolucionário e novo, que a gente limitasse essa sistemática aos maus contribuintes, aos devedores contumaz. Então, primeiro, vamos aplicar essa sistemática toda complexa que a gente quer fazer com relação ao split payment, e como o colega falou, não é simplesmente dividir os pagamentos, é uma sistemática de débito e crédito a todo tempo. Então, com certeza não será, acredito eu, não entendo muito de informática, que tecnicamente é possível, só que enfrenta desafios, né? Todo sistema novo enfrenta desafios. Então, a primeira sugestão aqui da FEComércio é que pelo menos se avalie aí como alternativa que seja restrita essa aplicação do split payment dessa forma, que ela seja aplicada de forma restrita. Outra questão, eu acho que precisa evoluir em relação também à restrição de uso e consumo pessoal. Como eu disse, a gente já evoluiu, mas eu acho que ainda precisa contemplar as despesas com deslocamento dos funcionários e bolsa de estudos, né? Diferentemente do que foi falado ontem, eu acho que a gente não tem que comparar
Claro, os exemplos internacionais são importantes, mas a gente não pode pura e simplesmente comparar, porque a nossa realidade é outra, né? Os empresários, eles não pagam plano de saúde, bolsa de estudo para os seus funcionários, a maioria das vezes não porque ele quer. Primeiro porque não tem um sistema eficiente, público. Então, as pessoas acabam tendo que se socorrer de sistemas privados. Então, querer comparar a realidade dos outros países não me parece aí o mais adequado. Então, a gente entende que deveria ser ampliado e, nesses pontos também, a gente tem já senadores que apresentaram emendas nesse sentido e cito aqui como exemplo a emenda 789 da senadora Dorinha. Inclusive, conversamos hoje com o assessor pela manhã, parabenizando, né? Porque não basta a gente pedir, a gente tem que parabenizar as iniciativas também dos senadores. Então, em relação à não cumulatividade, esses pontos essenciais, inclusive permitir essas despesas, eu acho que a gente minimiza o impacto do setor de serviço. Eu acho que ninguém tem dúvidas que o setor de serviço, considerando a carga tributária que ele tem hoje, ele será mais o penalizado. Então, você permitir que você credite essas despesas com seus funcionários é essencial e minimiza o impacto aí do setor de serviço. E falar também que não vai ter impacto no fluxo de caixa das empresas, a gente entende também que não é verdade. Por quê? Porque há regras distintas entre débito e crédito. Para eu tomar crédito, eu vou adotar o regime caixa. Eu só me credito do que foi pago. Só que na hora de eu apurar quanto eu vou pagar, a minha empresa vai pagar, eu vou adotar o regime competência. Então, eventualmente, eu não recebi aquele crédito porque ele foi pago parcelado ou a prazo, só que na hora da minha apuração de quanto eu vou ter que pagar, eu vou considerar um mês de competência. Então, independente se eu recebi ou não, eu vou ter que apurar. Isso causa um grande impacto aí no fluxo de caixa da empresa e eu acho que isso não foi solucionado. Então, acho que esses pontos são relevantes. A gente desenhou um sistema tributário, uma emenda constitucional criada em 2 princípios fundamentais, da transparência e da justiça tributária, e eu acho que é extremamente relevante aí que a gente contemple essas questões. E aqui, por último, mas não menos importante, a questão do Simples Nacional. Há uma grande preocupação, especialmente da FEComércio, com relação a essas empresas, que são a grande maioria aí dos empresários, mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, apesar de você dar a possibilidade de ela excluir desse sistema, os novos tributos, não nos parece a solução mais adequada. Então, na verdade, ela vai ficar... Essas empresas, micro e pequenas empresas, elas estão em 2 situações, né, senador? Ou ela se mantém integralmente dentro do Simples Nacional, e daí, se ela estiver no meio da cadeia, ela pode sim perder competitividade, e a gente cita alguns exemplos aqui, por exemplo, contador. Contador que for optante pelo Simples, ele presta serviço para uma empresa. Então, imagina uma grande empresa, a gente está falando de alíquota de 26%, talvez 28%, ontem falaram em talvez 30%. Então, a gente não sabe quanto é, mas fato é que a alíquota é extremamente elevada. Então, com certeza, haverá uma grande corrida pelo crédito e pelo crédito integral. E a micro e pequena empresa, nessa situação, ela não vai transferir o crédito integral, ela vai transferir um percentual muito pequeno. Então, eu acho que é importante ter esse olhar. Outro exemplo, por exemplo, lavanderia que prestam serviços para hospitais, lavanderias industriais, elas estão no meio da cadeia e elas podem sim ser penalizadas. Especialmente aí, falo também do setor de serviço, né? Essas empresas, micro e pequenas empresas, elas são especialmente empresas aí do setor de serviço. Então, a gente também tem uma emenda com relação a isso. Se a gente falar que a gente está trabalhando com tributos efetivamente pagos, então uma alternativa que a federação apresenta, então, é que se dê o crédito total pago do Simples Nacional. Então, não restrito ao IBS, já vou concluindo, senador, ao IBS, CBS, mas que permita. Então, tudo que a micro e pequena empresa pagou na DAS, no recolhimento, que seja permitido esse crédito, a fim de minimizar essa perda de competitividade. E, por último, só falando em relação ao sistema, como falaram bastante aqui desse sistema, eu queria lembrar, onde foi lembrado também do Sistema 2 Social,
que a ideia era só unificar todas as informações e simplificar. Essa foi a promessa. E o Congresso Nacional teve que intervir nessa questão do E-Social, porque criou um monstro, né? A questão da simplificação nem precisava de legislação, era simplificação. Então, há uma grande preocupação, claro, dos empresários, dos contribuintes, quando a gente fala em simplificação, desse aumento da obrigação acessória. E também dessa questão da declaração pré-preenchida, né? Hoje a gente, claro, é fantástico você ter uma declaração pré-preenchida, e no imposto de renda é um exemplo disso, de quanto facilita. Mas a gente tem que criar também mecanismos para a gente discordar. Quer dizer, vai vir débitos e créditos numa declaração pré-preenchida para o contribuinte, ele pode discordar? Pode. Mas assim como na declaração de imposto de renda pessoa física, se ele discordar e estiver divergente das informações do fisco, ele pode ter problema. Então, todas essas questões, apesar desse sistema parecer fantástico, eu acho que é importante ter a cautela de fazer esses ajustes. Então, parabenizo mais uma vez o ACAI pela iniciativa desses debates, e a FEComércio vai apresentar as suas propostas para vocês. Obrigada.